Olá, agora nós vamos dar início à nossa aula 3 sobre visões, ou views, né, que é a mais comumente chamada. O que significa views? Vamos entender primeiro quais são os objetivos dessa nossa aula. O principal objetivo é entender como criar uma visão. Não se preocupem que eu vou explicar direitinho para vocês o que é uma visão, tá? Mas nós vamos entender como criar, como visualizar as informações que estão em uma visão e como utilizar as visões utilizando junções. Nós tivemos a aula anterior sobre junções, né? Inner join, outer join, left join. Então agora nós vamos entender também que a gente consegue agregar isso mais ainda, deixando ainda mais poderoso, utilizando as visões, tá bom? Importante, o que é uma view? Agora aqui a gente começa a entender para que serve. Vamos ler essa definição. Eu sempre gosto de ler a definição, mas eu costumo acreditar que você entende melhor quando nós vamos para a prática. Mas vamos entender isso aqui. Uma view, ou visão, é uma maneira alternativa de observação de dados de uma ou mais entidades, também chamada de tabelas, né? Que compõe uma base de dados. Considera-se a view como uma tabela virtual, ou uma consulta armazenada. O que é importante disso aqui? É importante que a view ela permite que nós conseguimos criar diferentes pontos de vista, né, ou visões de uma determinada tabela ou mais de uma tabela. Então a gente pode compor diferentes colunas e em cima dessas colunas transformar isso em uma única tabela virtual. O que é importante observar, essa tabela virtual não é criada, ela não é duplicada, você não cria uma nova tabela. Você apenas permite essa seleção em tempo de execução para você conseguir acessar e visualizar. Por isso que ela é uma tabela virtual. Você armazena a consulta, a estrutura da consulta, mas à medida que você roda ela, você vai criar o resultado e mostrar para você. Diferente quando a gente faz um select em uma determinada tabela. Aqueles dados estão realmente gravados no banco. Aquela estrutura da tabela está realmente grudada na tabela, ok? Então, essa é uma pequena diferença, beleza? Entendido isso, vamos entender primeiro quando a gente usa views ou não. Quando a gente entrar na prática, vocês vão ver que vocês vão entender melhor. Quando que a gente vai utilizar? Quando a gente quer restringir os dados. Veja bem, existem situações em que você não quer que determinados dados sensíveis sejam apresentados para quem vai fazer uma consulta. Se você libera o acesso a toda uma tabela para um determinado usuário, esse usuário pode ser até um desenvolvedor, ele tem acesso a todas as informações daquela tabela. Mas pode acontecer em uma situação que você não quer que isso seja visualizado. Por exemplo, um limite de um determinado usuário no banco. Você talvez não queira aquela informação. Você quer apenas que ele saiba qual é o saldo dele. E você consegue omitir isso utilizando as views. Né? Da mesma forma, você também consegue associar diferentes domínios a uma mesma entidade. Por exemplo, entidade aqui, a gente está falando em tabela. Então imagine aqui, nesse exemplo que a gente vai trabalhar, no nosso banco que eu mostrei para vocês no Import, nós temos uma tabela de livro, uma tabela de usuário, uma tabela de obra e uma tabela de movimentação. São 4 entidades, ou seja, 4 tabelas. Então, isso é muito complexo. Vocês vão ver quando eu for fazer uma consulta, isso vai te complicar demais a fazer uma consulta em 4 tabelas ao mesmo tempo. E toda vez tem que fazer isso. Então, com as views, eu consigo fazer isso apenas uma vez e reaproveitar aquele código que foi gerado. Então, agora, eu crio uma única tabela com todas as informações que me interessam e eu posso passar isso para alguém. Dessa forma, eu consigo agregar as informações e eu omito muitos detalhes que estão lá. Por exemplo, ele não tem que saber quantas colunas eu tenho na minha tabela de movimentação. Ele não tem que saber que, por exemplo, na minha tabela de movimentação exista uma informação de multa, por exemplo. Ele não tem que saber disso se não é o ponto do que ele precisa para a aplicação dele. Eu falo aqui, estou falando do lado de um desenvolvedor, obviamente, né? Então, esse é o poder de você trabalhar com as visões, beleza? Quais são as vantagens de você utilizar uma visão? A principal é economizar o tempo de retrabalho. Você vai ver aqui que eu vou fazer uma consulta muito grande. Eu fiz uma vez. Depois disso, ninguém mais vai precisar refazer aquela consulta. Basta utilizá-la a qualquer momento. Você vai ter uma velocidade mais rápida. Por quê? Imagine que eu toda vez tenha que redigir novamente aquela consulta. Então eu tenho que ir lá e lembrar do que eu fiz. Ou então buscar onde eu anotei aquilo. Isso acaba dando uma dificuldade a mais. Você acaba criando uma complexidade a mais. Quando você utiliza as views, você mascara muita coisa que estava acontecendo. Simplifica muito para quem está usando o banco. Não é? Você também consegue controlar melhor as permissões de usuário. Por exemplo, você consegue limitar. Lembrando que permissões nós vamos ter na próxima aula. Envolve as permissões que o usuário possa ter.
Então a gente não precisa dar permissão a 4 tabelas. Basta dar permissão exclusiva em uma determinada informação crítica para ele, tá bom? Além disso, a gente também consegue organizar os dados para exportar. Por exemplo, imagine que todo final do mês eu tenha que fazer esse estorno de exportar essa informação, seja para qualquer local, ou seja para alguém, que tenha a lista dos usuários e as multas que eles têm, que estão em atraso. Novamente, eu teria que sempre fazer aquilo. Com a view, eu posso criar uma view que filtre as informações que são importantes e eu não precise refazer essa informação. Beleza? Então, essas são as principais vantagens de utilizar as views. Como é a sintaxe de uma view? Não tem mistério nenhum. Você tem o nosso select que nós já estamos acostumados. A única coisa que a gente vai fazer é simplesmente colocar a instrução aqui em cima, create view, nome da visão. Professor, é lindo isso, mas eu não estou entendendo muito bem. Sabe o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos para a nossa parte prática, ok? E na nossa parte prática, vocês vão entender muito melhor como funcionam as views, tá bom? Vamos entender primeiro o seguinte, a primeira coisa que vocês vão fazer, tá bom? A primeira coisa é confirmar que vocês estão utilizando o banco biblioteca. Então, nós vamos usar o comando use biblioteca, ok? Só para garantir. Como é que você vai saber? Você vai perceber que, quando você rodar, aqui do lado, biblioteca, vai estar com a corzinha um pouco mais escura. Tá vendo lá, ó? Então, dessa forma, você está utilizando o banco correto. Não precisa mais usar, você pode apagar. Vamos entender o seguinte. Vamos olhar essa tabela movimentação aqui pra gente? Olha só, essa tabela movimentação, ela indica o quê? Todos os empréstimos que eu tenho aqui no meu banco de dados, na minha biblioteca. Então, eu tenho aqui as matrículas 103. Vamos atribuir um alias, que a gente já conhece isso, nada novo. Só que eu preciso do seguinte, eu preciso saber quem é essa matrícula 103. Eu não sei quem é a matrícula 103. Eu preciso descobrir quem é ela. Aonde está essa informação? Essa tabela, essa informação, ela está onde? Na tabela de usuário. Então, vamos lá incluir ela, ó. Então, agora eu vou falar que eu vou utilizar também, ó. Preste atenção nisso aqui, o que vai virar essa consulta, hein? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou utilizar também biblioteca.usuário, ó. Essa daqui vou chamar de M. E essa daqui eu vou chamar de U, ok? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui também depois o meu U. O nome lá, ó. Agora aqui a gente vai pegar U.nome, tá vendo, ó? U.nome. Vamos colocar uma vírgula aqui para ficar bonitinho. Então, tá lá U.nome. E aqui eu preciso falar o seguinte, eu preciso falar que ele só vai buscar aonde a matrícula que está na movimentação seja igual, ó, à matrícula do usuário, tá bom? Vamos rodar isso aqui para a gente ver o que aconteceu. Olha aqui, ó. Aqui no final, ele já buscou... Deixa eu só mostrar aqui para mostrar só a movimentação, para não acontecer dele mostrar tudo. Eu só quero a movimentação. Então tá aqui o nome, ó. Ficou legal. Só que agora eu também quero saber o seguinte. Eu quero saber também qual é o número do livro. Eu preciso saber qual é o nome do livro, desse livro aqui. Aonde está essa informação? Esta informação está em... Ó, vamos ver se está no livro aqui, ó. Vou fazer uma consulta simples. Será que está aqui? Não está. Ela está onde? Em obra. Olha aqui onde é que está. Em obra. Só que obra tem uma característica específica. Eu não consigo pegar a obra diretamente, porque eu preciso me associar pelo livro. Sem problema. Então, vamos lá fazer isso aqui também, ó. Agora eu vou incluir mais uma tabela. Biblioteca.obra. Olha que legal. E vou chamar ela de O. E vou incluir ainda a próxima tabela, biblioteca.livro. E vou chamar ela de L. Professor do céu, isso aqui está ficando louco demais, está muito complicado. A ideia é realmente mostrar essa complicação para vocês, mas daqui a pouco a gente vai entender por quê. Então está aqui criado minha matrícula, belezinha, tá bom? O que eu quero fazer aqui agora? Agora aqui, ó, eu preciso fazer as associações. Aonde que está a associação? No livro, tá vendo ali, ó? Então, m.nr livro, end, ó, vamos colocar, tem que ser igual, né? End nr livro, tá vendo, ó? Tá aqui. Ele é igual a quem? Ao livro que está na tabela de livro, ó. nr livro. Agora eu consigo pegar a minha obra. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar o número da obra aqui agora. Vamos ver se vai dar certo, ó. End. Opa, desculpa, já tem ali, ó. L, que é o do livro. Lembra do meu livro, ó? Ó. nr obra é igual a o.nr obra.
Depois olhem com calma essa consulta. A ideia é complicar mesmo. Agora eu vou colocar aqui, ó, o nome. E eu quero mostrar, por exemplo, o quê? O nome do livro. Eu não tenho interesse em mostrar o nome do livro, então eu vou colocar aqui, ó, o O.título. Tá vendo isso aqui, ó? Então eu estou mostrando toda a movimentação. Eu quero toda a movimentação? Não, vamos organizar melhor? Vamos só colocar aqui a matrícula dela, ó. Eu quero a matrícula. E aqui eu quero também o número do meu livro. Então, o que vai ser mostrado aqui, ó? Aqui vai ser mostrado, ó, ponto, só um minutinho, só vamos colocar aqui. Ó, pronto, título, pronto. Então, o que eu vou mostrar? Vou mostrar a matrícula, o nome que vem da tabela de usuário. Eu vou mostrar também o número do livro. Tá vendo aqui o número do livro? E o nome que veio da tabela obra. Vamos rodar isso aqui tudo para ver o que aconteceu? Olha lá que legal a nossa tabela como ficou, ó. Agora eu consigo mostrar as matrículas que estão aqui. Consigo mostrar os livros que estão associados. Beleza, professor. Olha o tamanho dessa consulta. Aqui é o problema e é onde se encaixa a nossa querida view. Por que é aqui que encaixa a view? Imagine que você seja um novo usuário, você tem que fazer essa consulta de novo. Você vai ter que copiar ela ou tentar fazer na mão. Então isso acaba complicando a nossa vida, é uma burocracia a mais. Imagine que toda vez você tem que fazer isso. Então, para evitar esse problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, ó, uma view. E como é que eu utilizo o comando para criar uma view? Utilizando o comando create view. Tá vendo, ó? Create view. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para frente só para vocês mostrarem, ó. Create view. Eu preciso dar um nome para minha view. Eu vou informar em qual banco que ele está. Ele está no banco, a minha view está no banco biblioteca. E vou dar um nome simples para ele. Por exemplo, livros emprestados, ó. Que legal, tá vendo? Dá um enter aqui, ó. Livros emprestados. E agora eu vou utilizar o segundo trecho de comando, que é o chamado as. Então, o que eu fiz aqui? Presta atenção. Eu estou criando uma nova view chamada Biblioteca Livros Emprestados. Beleza? E ela vai ser o quê? Ela vai ser essa consulta inteira. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar. Vamos executar para ver o que aconteceu? Professor, não fez nada. Calma, que agora a gente vai ver o que aconteceu. Vou atualizar aqui no meu banco de dados, ó, meu SGBD. Percebam que agora aqui na view eu tenho uma nova janelinha. Olha lá que legal, ó. Eu tenho agora uma nova janelinha. Se eu expandir ela aqui, o que vai me aparecer? Olha aqui minha view, que legal. Eu tenho agora uma view salva. E o que é mais interessante dessa view salva? Qualquer pessoa pode utilizar ela. Professor, mas como é que eu vou usar essa view? Olha como é que você vai chamar essa view. Deixa eu só apagar isso aqui para facilitar, ó. Vou criar um novo SQL aqui vazio. Você vai utilizar o mesmo select que você está acostumado e você vai utilizar o asterisco do mesmo jeito. E o from também, não mudou nada. Só que ao invés de você utilizar uma tabela direto, você vai usar quem? Na biblioteca, o nome da nossa view. Olha lá, ó, livros emprestados, tá vendo, ó? Vou usar livros emprestados. Vamos executar? Olha lá o que ele fez. A rigorosa, a mesma consulta. Eu não precisei executar nada disso aqui. Bastou utilizar livros emprestados. Beleza? Olha a praticidade de utilizar isso aqui. E tem um detalhe, qualquer pessoa pode utilizar. Outra coisa, eu posso agora filtrar as informações que estão nesse livro emprestado. Por exemplo, na tabela de movimentação, eu tinha informação de multas. Olha lá, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma multa. Percebam que aqui agora está escondido, ele nem sabe que existe uma multa nessa tabela. Para quem está usando a view, só existe essa informação. E eu ainda consigo filtrar essa informação. Então, por exemplo, eu quero só, ó, o nome e o livro. Desculpa, o nome e o título do livro. Vamos executar, ó. Viu que legal? Importante. Isso é muito importante frisar. Essa view não criou nenhuma nova tabela. Ela está trabalhando em tempo de execução com as tabelas que já estão sendo criadas. Olha o quanto removeu a complexidade. Beleza? Então essa é a nossa ideia de view. Como você cria uma view? Utilizando o comando create view, você vai dar o nome para a nossa view e vai somente utilizar o as e a consulta que você bem entender. Agora, professor, eu tenho minha view criada. O que eu faço se eu precisasse mudar? Por exemplo, eu quero agora que apareça também aqui, ó, eu quero omitir, por exemplo, eu quero incluir aqui a multa, por algum motivo. Se você já criou sua view, agora você não vai fazer uma alteração. Então, você vai utilizar o comando alter, ó, alter view, beleza? Alterar a view já existe. É claro que ela precisa estar salva já a primeira vez, tá bom? E agora eu vou incluir a informação que eu quero. Eu posso incluir ou remover. Nesse caso, eu vou incluir a multa.
olha lá, ó, a multa, beleza? Eu preciso rodar ela, deu certinho aqui embaixo o verdinho, e agora, olha só que legal isso aqui. O usuário, ele não faz nenhuma ideia que houve uma modificação na view. É óbvio que isso aqui também tem que ser tomado com cuidado. Se você tem o usuário trabalhando com a view, você não pode ficar modificando demais, porque senão pode afetar o funcionamento da aplicação em uma camada mais alta. Vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece, ó. Olha lá agora a multa. Olha só a simplicidade que me aconteceu aqui, ó. Ok? E agora eu consigo controlar as informações que ele deve ver. Beleza? Vejam quanto isso é prático, tá bom? E por fim, nós já criamos a view, nós alteramos a view e nós vamos apagar a view. Então, para apagar a view é drop view e o nome dela, tá bom? Ó. Qual é o nome dela? Por exemplo, livros emprestados, ó. Eu vou só associar o banco. É sempre importante associar o banco que você está utilizando. Não é necessário nesse momento, porque nós já setamos ele. Mas se você não fizer isso, pode acontecer de você utilizar um outro banco e apagar uma informação que você não quer. Vou executar agora a nossa drop view. Deu certinho aqui, ó, ficou verde. Já sumiu aqui do meu lado as minhas views. Eu não tenho mais minha view. Beleza? Entendido? Conseguiram entender a ideia? Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia de views, como funciona, como a gente cria, como a gente altera e como a gente apaga. E principalmente a vantagem de você utilizar uma view. Beleza? É o que eu tinha para essa aula sobre views. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo agora no próximo conteúdo. Tchau, tchau.